para aqueles que estão acessando esta sequência de lives pela primeira vez. Eu estou trabalhando com vários professores especialistas, trabalhando as áreas respectivas e os concursos públicos, quais os temas fundamentais. E eu quero lembrar a todos que eu, a Fernanda Marinello, o Daniel Carnacchione, o Daniel Neves, Luciano Ávila, Renata Lima e Renato De Preto, temos um projeto que eu gostaria que você conhecesse, mas não um projeto, como a Marinella gosta de falar, uma nova experiência na preparação para concurso. Temas fundamentais de direito para concurso. As inscrições estão abertas. As aulas começam semana que vem. Segunda-feira, a aula já é comigo. São aulas ao vivo pela plataforma Zoom, todas as manhãs, de segunda a sexta, durante mais ou menos 4 meses e meio. Se você não conseguir assistir a aula ao vivo, que dura mais ou menos 2 horas e meia, você pode assisti-la depois. As aulas ficam gravadas. Aulas ao vivo pela plataforma Zoom. Isso significa interação. Interação entre alunos e professores. Convido vocês a entrarem no meu site rsonline.com.br ou no Instagram rsonline e vejam só os testemunhos, depoimentos daqueles que já experimentaram essa nova forma de se preparar para concurso. Então, estão mais do que convidados a fazer este investimento. Eu vou passar a bola para vagas limitadas. A sala do Zoom é uma sala virtual, mas limitada. Vagas limitadas. Segunda-feira começa. Esqueci de dizer, né, Marinella, que depois de 4 meses e meio, você tem a opção de sair com o certificado de especialista, certificado emitido pela faculdade ATAME. Então, eu já vou passar a bola para a Marinella. Marinella, certamente todos te conhecem, pelos poucos comentários já vi que todos já te conhecem, mas se você puder, então, saudá-los, se apresentar, saudá-los, e aí nós vamos falar do direito administrativo e os concursos públicos. O que nos espera em 2024, na sua opinião? Bom, primeiro, é uma alegria estar aqui com você, Rogério, nesse bate-papo, né? Nessa entrevista hoje, muito chique, né? Entrevista, mas para falar um pouquinho aí dos desafios, né? Do que o administrativo tem pela frente. Bom, quem não me conhece, eu sou Fernanda Marinella, sou professora de Direito Administrativo há algum tempo. Eu sempre digo aos meus alunos que ninguém pode contar há quanto tempo. E eu já vi aqui na mensagem, viu, Rogério? Estou com saudade do LFG. Aí começa a dizer quando foi que você começou. Então, essa parte a gente não conta. Você começou muito cedo, muito cedo. E, na verdade, tem uma obra de direito administrativo, né, um manual de direito administrativo pela editora Juspódio. Também tem um manual de licitações e contratos com o meu amigo Rogério Sanches, né? Eu falo, na verdade, da parte administrativa, ele fala da parte penal, é claro, cada um na sua praia. Então, já ensino para concurso há algum tempo e tenho uma experiência, então, nessa área. Mas eu digo que uma experiência muito bacana é o Novo Temas. O Temas, eu digo que é mais do que um cursinho, porque é um encontro todas as manhãs. A gente amanhece o dia, né, feliz de bater papo com os nossos alunos. Então, é um bate-papo, na verdade, de tirar dúvidas, de aprofundamento. A gente se compromete, na verdade, com o resultado. Então, é andar de mãos dadas mesmo, para que a gente consiga, assim, conciliar a vida, os desafios e a prova do concurso. Sempre lembrando de que, é claro, o edital é gigante e nem sempre dá tempo de ler tudo. Então, ter alguém que te pince os pontos mais importantes, que te alerte sobre os pontos mais importantes, que te dá a jurisprudência já mastigada, isso, sem dúvida alguma, lhe ajuda muito. Então, esse é o nosso encontro, né? Nosso encontro aí todas as manhãs ao vivo é para a gente dividir angústias, dividir aflições, mas ao mesmo tempo de superar as dificuldades que a gente tem em cada uma das disciplinas, né? Então, nós temos aí as principais disciplinas que vão cair no seu concurso e a ideia é exatamente a gente caminhar juntos com relação a essa superação. E a gente pensa que essa experiência não é só para quem está no concurso, é uma experiência também para quem está na advocacia, que está precisando dar uma reciclada, dar uma renovada, né? Para ver o que saiu de novo, né? A administrativa, por exemplo, tem muita coisa nova. Então, para ver o que saiu de novo, para se atualizar.
e o desafio é exatamente esse. Então, é estar por dentro e aprofundar nas diversas disciplinas. Então, acho que o ponto crucial aqui do nosso encontro, Rogério, é passar um pouquinho, né, do que a gente espera para 24 no direito administrativo, que eu acho que tem muita coisa aí pela frente, né? Pois é. Então, vamos direto para esse assunto. Se você puder, Marinela, revelar para nós, 2023, ano que já se foi, você percebeu quais temas mais presentes em concurso? Você no MP de São Paulo, eu sei disso, porque eu testemunhei, você detonou. Você detonou primeira fase, você detonou segunda fase, você conseguiu captar essa tendência e para os nossos alunos, a sua aula foi uma mão na roda. Você acha que essa tendência, que eu gostaria que você revelasse de 2023, vai se manter em 2024? Ou 2024 nós teremos alguma novidade? Eu acho que a gente tem dois desafios importantes para 24 que a gente tem que colocar no nosso radar, né? A primeira coisa é que, enfim, né? Até que enfim, a lei velha de licitações e contratos morreu. Então agora realmente é matar e enterrar a 8666, mas nem tanto, né? Eu digo matar e enterrar porque, na verdade, as leis velhas foram revogadas. Então, agora, encerrado o ano, fechado o 23, tinha aquele burburinho do final do ano, né? Se teria uma nova prorrogação, se não teria, enfim, não saiu. Então, na verdade, 8666, 10.520, parte do RDC foram efetivamente revogados. Isto não significa dizer que eles não vão mais cair em prova, ou que não pode mais ser aplicado. Acho que cada vez mais o concurso vem deixando a mão da regra velha. Desde que começou essa transição, a gente percebe a movimentação. No primeiro ano ainda caíram bastante as duas leis de comparativo, no segundo ano já apareceu menos, e o ano passado menos ainda. E eu acredito que para 24 as regras velhas vão cair muito pouco em prova de concurso. É claro que para quem está atuando na área, é preciso ter a regra velha como parâmetro, porque todos os contratos ou todos os procedimentos licitatórios iniciados até o final do ano passado, eles vão ficar até o termo final do contrato com a regra velha. Então, é possível que na prática você ainda precise utilizar ou aplicar a regra velha. Mas para o concurso público, a regra nova é efetivamente o marco. Qual é a questão agora? Muitas normas não foram regulamentadas ainda. E agora não tem saída. Vai ter que se regulamentar. A regra nova vai ser aplicada de um jeito ou de outro. E isso vai gerar um desdobramento e uma discussão nos nossos tribunais que até agora não aconteceu. Como a gestão pública ela não vinha aplicando a regra nova ou vinha aplicando muito pouco, isso chegava muito pouco no Poder Judiciário. Então, esse ano, gente, o grande desafio é acompanhar o que os nossos tribunais vão decidir a respeito da nova lei. Então, qual é o ponto, na verdade, a linha, na verdade, que vai ter aplicação da nova e da velha? Quais são os pontos de desdobramento em que não tem regulamentação e eu vou ter que fazer a licitação? Qual vai ser a regra aplicada? E, efetivamente, a regulamentação de todos os instrumentos que ainda não foram. Então, é um ano desafiador para o direito administrativo, porque nós vamos ter que sair do canto. Aquilo que ficava meio morno porque era transição, agora acabou. Agora é regra nova na veia. Então, na verdade, nós precisamos virar essa chave do regramento velho para o regramento novo. Então, acho que no que diz respeito às licitações e contratos, tem muita coisa aí para ser julgada ainda. Você acha que, então, nesse tema, é possível que a jurisprudência vá suprindo essa lacuna enquanto não houver a regulamentação? E, ao suprir, é tema certo para cair em prova? Sem dúvida alguma, Rogério. Acho que isso vai acontecer. Uma outra questão que a gente tem que entender é que a regulamentação, a maioria delas, é para o âmbito federal. E como fica para o âmbito estadual, como fica para o âmbito municipal, como vai ser a aplicação disso? Apesar da lei trazer ou definir uma certa diretriz, ela não detalha essas questões. Então, na verdade, nós vamos ter, sim, enfrentamento da jurisprudência em todas essas questões. E eu acho que muita coisa vai ser resolvida aí. Uma outra questão que eu acho que já o STJ já dá uma sinalização, Rogério, é que, assim, apesar da lei de falar expressamente que contrato vai ser regido pela lei escolhida ao tempo da licitação,
Então, se eu tenho um contrato pela regra velha, ele vai ser regido pela regra velha. Se eu tenho um contrato pela regra nova, com ele vai a regra nova. Mas eu sempre disse isso desde o primeiro momento. Imagine que a regra velha está revogada, a regra nova é melhor do que a velha, mas não é a do contrato. Não é a do contrato. Você acha mesmo que nós vamos ficar aplicando a regra velha quando a nova traz benefícios para o interesse público, quando a nova traz uma proteção maior para o interesse público? E aí nós vamos ter, sem dúvida alguma, essa confusão dos dois instrumentos. Nós tivemos, inclusive, uma decisão do STJ, já um ano atrás, mais ou menos, que trazia exatamente a aplicação de uma regra nova em contrato velho. Regra nova em contrato regido pela regra velha. Então, por mais que a gente tenha uma previsão legal de que essa aplicação não deverá acontecer, na prática isso vai acabar acontecendo. E nós vamos ter esses encontros. Então, a jurisprudência é quem vai decidir. Então, eu não tenho dúvida, o STJ já sinalizou nesse sentido e eu acho que isso vai acabar aparecendo cada vez mais em vários instrumentos. Então, por exemplo, alteração contratual, suspensão de serviços, são várias questões, contratação direta. Então, são várias questões que têm aí ainda uma lacuna e que precisa ser levantada. Então, eu acho que nós vamos ter, sim, jurisprudência fazendo regra para concurso e isso vale a pena. Mas eu acho que mais do que a jurisprudência também terá um papel muito importante, além de licitações e contratos, Rogério, eu acho que é para a improbidade. Esse é um ano muito marcante para a improbidade administrativa nos nossos tribunais. Por quê? Vamos só entender. A improbidade, ela tem lá a Lei 8429 de 92, foi alterada pela Lei 14.230 e os processos estão sendo julgados agora na primeira instância. Os processos vão sendo julgados na primeira instância, os recursos vão sendo apresentados e a discussão vai subindo para os tribunais. E aqui estou falando de tribunal e especialmente os superiores, especialmente a STJ. Então, muita coisa da improbidade, da Lei 14.230, ainda não chegou no STJ. O STJ ainda vai enfrentar essa questão. Então, muitos temas vão ser resolvidos nesse ano. Estão no gatilho, seja em recurso repetitivo, seja em repercussão geral. Então, muitas questões da lei de improbidade estão sendo discutidas agora. Você vai observar, por exemplo, Rogério, que o Ministério Público teve uma mudança de posicionamento. De quando saiu a Lei 14.230 para esse momento, e acho que você pode dizer isso com mais propriedade, o MP tem pedido absolvição. O MP tem pedido absolvição em inúmeras ações de improbidade em que a gente fala, por exemplo, do dolo específico, em que o dolo específico não está caracterizado de forma plena em todos os agentes. E aí vamos lembrar, no que tange ao dolo específico, o STF não tinha decidido ainda. A repercussão geral do tema 1199 trata exatamente da conduta culposa, mas não tratou especificamente do dolo específico. Mas você percebe já uma mudança de postura no Ministério Público em vários processos em primeira instância, o próprio Ministério Público reconhecendo a aplicação retroativa, ou entre aspas, né, uma aplicação benéfica da lei nova nos processos em andamento. Então, eu vou aplicar a lei nova para os processos que estão em andamento quando essa lei é mais benéfica. Então, não é só para a conduta culposa, mas também para o dolo específico. Então, a gente tem nesse ano, acho que a definição dessa retroatividade, de forma mais consistente pelo STJ e até pelo STF. A gente tem a discussão da prescrição, seja a prescrição intercorrente ou a prescrição dos 8 anos, né? A contagem dela para os processos em andamento. Então, esse é um assunto que ainda está em discussão, né? A partir de quais as interrupções nós vamos aplicar, que momento nós vamos, de fato, fazer esse corte aí entre uma regra prescricional e outra. Então, eu entendo que também nesse ponto nós vamos ter aí uma definição nesse ano de 24. Que são assuntos que estão na agulha aí, né? Que estão para sair no STJ. E aí, com certeza, pelo MP, você também tem acompanhado. E um ponto crucial que nós já discutimos sobre isso é o termo de o acordo, né? O acordo também é um ponto que esse ano ele vai ter uma definição sobre vários aspectos. Acordo mas fique à vontade. De não persecução civil. Antes de você falar dele, que eu concordo com você, eu acho que até um paralelo com o acordo de não persecução penal, nós já conversamos no telefone até para saber se o que tem decidido para um serve para outro. Mas
eu queria te revelar algo que eu estou percebendo no âmbito do Ministério Público e colher sua opinião. O MP, você sabe que o MP se posicionou absolutamente contra a Lei 14.230 e essa forma como ela desidratou a Lei de Improbidade Administrativa. Você mesmo disse que foi uma resposta, de repente, a exageros que eram cometidos, banalização da Lei de Improbidade, etc. Bom, o que você começa a perceber por parte do MP é o MP a forceps descobrindo a lei anticorrupção empresarial. E é algo que eu sempre falei. Vocês estão trabalhando na lei de probidade administrativa aquilo que vocês deveriam estar trabalhando na lei de corrupção empresarial. Vocês estão banalizando a lei de probidade administrativa, colocando o administrador como demandado, quando, na verdade, esse administrador foi tão vítima quanto a própria entidade que ele representa, o ente que ele representa. Então, você deveria trabalhar com a lei anticorrupção empresarial e chamar o administrador para o seu lado. E aí, nesse ponto, Rogério, tem uma questão, eu concordo plenamente com isso. Inclusive, a gente já vinha falando em outros momentos sobre a importância da lei anticorrupção, que ela vinha, na verdade, escanteada, né? Ela ia ficando de lado, a gente só viu um pouquinho disso no acordo de leniência, né? Aparecia um pouquinho de lacre no acordo de leniência, mas ainda assim com muitas restrições, com muitos problemas. Quando você disse muito bem, muitas vezes o gestor é tão vítima quanto a própria entidade que ele representa. Até porque nem sempre, e aí o afastamento do dolo específico tem exatamente esse elemento. É de pegar o gestor que é conivente. Rapidinho, desculpa te interromper, mas só para quem está nos assistindo, escutar de você com essa maneira didática sua. Olha só, quando promotor em Vinhedo, eu cuidava do patrimônio público, era uma das minhas atribuições, junto com a parte criminal, eu trabalhei com a lei anticorrupção empresarial, eu sempre queria trabalhar essa lei, eu procurei. E olha o caso que eu me deparei, e a partir desse caso você poderia explicar esse teu raciocínio, mas quem está nos assistindo vai entender. Foi uma licitação em que um dos concorrentes perdeu a concorrência e ele comunicou ao Ministério Público o seguinte: quem ganhou a concorrência ganhou mediante fraude, juntou documento falso, fez isso, fez isso. Eu pensei, mas por que eu vou entrar? Por que eu vou ter que investigar isso aqui no âmbito da improbidade administrativa? Primeiro eu quero saber se a prefeitura tinha conhecimento desses documentos, se ela tinha conhecimento e ciência de que os documentos eram falsos. A prefeitura chegou para mim e falou: doutor, eu estou tão enganado quanto os outros concorrentes, eu não tinha ideia. Então, prefeitura, vamos fazer o seguinte: lei anticorrupção empresarial. Eu vou usar essa lei para processar a empresa que concorreu mediante fraude. E a prefeitura atuou como litisconsórcio comigo. Foi muito bacana, porque daí a prefeitura, ela imediatamente já começou a trabalhar todas as sanções administrativas. E eu, na ação civil, comecei a trabalhar as sanções judiciais, porque a prefeitura não conseguia trabalhar todas as sanções administrativas, porque ela não tinha regulamentado a lei no âmbito do município. Mas olha que interessante, né? Eu nem cogitei a lei de improbidade, eu já fui direto para a lei de corrupção empresarial. E eu acho que o desenho tem que ser esse, né, Rogério? Você vê, nesse caso, por exemplo, como que você comprovaria o dolo específico do agente público? Como que você vai demonstrar que o agente público tinha intenção de fraudar se ele nem sabia que a documentação era falsa? Quando, na verdade, se ajuizava uma ação de improbidade, colocava todo mundo no bolo, não separava joio de trigo e acabava, muitas vezes, numa decepção final, porque você não conseguia demonstrar a conduta. E, nesse caso, não. Você tem uma lei muito mais propícia, na verdade, adequada para o instrumento. A empresa que está fraudando a administração e o gestor é tão vítima quanto a administração pública dessa conduta. Porque ele está trabalhando para que a licitação aconteça. Ele está trabalhando para que o melhor contrato aconteça. Então, na verdade, o que eu percebo é, a gente tem as suas críticas à lei de improbidade, eu acho que a reflexão muitas vezes ela é necessária. A gente já conversou sobre isso, né? A gente puxa o pêndulo demais para um lado, depois o pêndulo vai demais para o outro. E a gente vem dizendo que a jurisprudência vai encontrar esse meio do caminho, mas eu acho que o meio do caminho, ele aparece quando?
Eu fico com a ação de improbidade para os agentes que efetivamente tinham a intenção de fraudar, que efetivamente tinham a intenção de obter o benefício, de causar dano ao patrimônio público, que tem a comprovação do dolo específico, e eu mantenho a lei anticorrupção para a empresa que, na verdade, pratica um crime, vamos dizer assim, uma conduta irregular contra todos. Contra o interesse público, contra a administração pública e contra o gestor público. Então, a lei anticorrupção é uma ferramenta que vem sendo muito pouco utilizada ainda, Rogério, mas ela precisa sair do papel, porque eu acho que ela vai colocar cada um no seu lugar. Então, eu acho que a gente vai ter uma separação. A gente vai precisar usar melhor a lei de improbidade para quem é agente público de fato improbo, que tem a comprovação do dolo específico, e nós vamos ficar com a lei anticorrupção para a iniciativa privada, para as empresas privadas que praticam condutas fraudando o interesse público, comprometendo o interesse público. Você quer ver uma coisa que acontece muito, Rogério, que a lei anticorrupção entra, eu tenho um procedimento licitatório e eu tenho duas empresas concorrendo. Aí essa empresa que você disse, olha, vieram e fizeram uma denúncia dizendo que havia uma fraude. Muitas vezes, numa concorrência como essa, numa competição como essa, uma empresa ajuiza uma ação somente para tumultuar o procedimento licitatório. E esta ação não tem qualquer elemento suficiente, mas o juiz dá liminar. O juiz dá liminar e aí muitas vezes causa um dano gigante à administração pública, mas uma ação completamente assim, maldosa, vamos dizer, uma ação para tumultuar. A gente tem um caso de infraestrutura que é muito comum, né? Você faz o procedimento licitatório, ganha a empresa X, aí a administração vai celebrar o contrato com a empresa X. A empresa perdedora ajuiza uma ação só para impedir aquela contratação, só para impedir que a contratação aconteça, quando, na verdade, a ação não tem qualquer elemento comprobatório. É uma ação só para tumultuar, para procrastinar e para impedir que a licitação aconteça ou que o contrato seja celebrado. Então, isso já aparece como lei de corrupção, né? É fraudar o bom andamento da administração pública, é comprometer o bom andamento da administração pública, impedindo que a licitação aconteça de forma regular. Então, é importante observar, a administração precisa também ficar de olho, sabe, Rogério? Porque muitas vezes a própria administração pública não percebe que aquela conduta viola a lei de corrupção, que aquela conduta é uma conduta de corrupção. Então, a própria administração pública precisa prestar atenção. E essa informação, ela traz o detalhe de que as duas leis começam a ocupar um protagonismo. E isso poderá levar também a uma mudança no concurso. Só que eu tenho que registrar. A lei anticorrupção, ela não está em todos os editais, Rogério. Então, é importante que os nossos candidatos que estão estudando deem uma olhadinha. Se ela está, ela tende a cair. Ela tende a cair em razão dessa migração, ou desse protagonismo que ela começa a ter. Então, se você não lia, não dava valor, não se preocupava, vai ter que se preocupar agora. Então, não tem nada de novo na lei. O que tem de novo é a aplicação dela. Na verdade, a novidade é que, para os órgãos de controle, para o Ministério Público, para a CGU, a TCU e assim por diante, a lei de improbidade ela fica mais enxuta, para os agentes que praticam a conduta com dolo específico, mas para as empresas, muitas vezes a demonstração do dolo específico é muito difícil, porque a empresa nem sempre está dentro da gestão pública. Então, a lei de corrupção é uma saída importante. Então, acho que assim, nós teremos aí uma importância também no concurso com relação à LAC. E aí, acho que vale a pena prestar atenção. Um outro ponto que eu acho que é importante para esse momento também, Rogério, é a mudança na desapropriação. Nós tivemos mudança aí no decreto 3365 de 41, um decreto que é velhinho, né, lá de 1900 e bolinha, e nós tivemos também alteração aí na desapropriação. Nada de muito extraordinário, mas sabe que toda vez que sai uma mudança, vem logo o alerta, né? Teve mudança, tem logo a preocupação aí com a desapropriação. Desapropriação não cai em todos os concursos, Rogério, é um tema muito específico, principalmente para a magistratura, ele cai bem mais, procuradorias também pode aparecer esse tema, então concurso de magistratura, procuradoria, MP já não é prioridade. Para o MP, acho que vai ficar mesmo lá na improbidade, lá nas licitações e contratos e assim por diante. Mas para quem presta magistratura e procuradorias, também acho que vale a pena dar uma olhadinha na desapropriação. Agora, amigo, a cereja do bolo, Ministério Público virá, sem dúvida alguma, licitação e improbidade.
os dois juntos. Essa é a dica. Na verdade, o que tem para cair aí é exatamente esses dois temas, porque reúne exatamente os dois desafios. O que eu tenho de novo na licitação e o que eu tenho de novo na improbidade. Então, acho que essa é a cereja do bolo para 24 e é um grande desafio. Mas fica com você, Paulo. Dois coelhos com uma cajadada só. Pois é. Numa questão discursiva única, eu já resolvo e assassino muita gente, né? Porque eu vou cortar muita gente. Quem ainda não estudou tá lascado. E, Marinela, eu tinha te cortado, estamos chegando a 30 minutos aqui, eu tinha te cortado e você mencionou um assunto que aí ele é muito caro ao Ministério Público. A ANPC, né? Eu acho que esse tema é um tema que também vai ter muita resolutividade no ano. Então, eu acho que o ANPC, nesse ano de 24, a gente também vai ter muitos encaminhamentos, Rogério. Por quê? Na verdade, acho que assim, a gente vai passando por uma metamorfose, né? Uma mudança gradativa, uma adaptação da realidade. Então, veio a lei de improbidade, o primeiro momento é dizer que ela era inconstitucional. Vamos gritar, inconstitucional, 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 inconstitucional. Não colou. O Supremo suspendeu o que tinha que suspender, mas a lei vai ficar. O Supremo, assim, fez algumas alterações lá na repercussão geral, fez alguns entendimentos, mas a lei é uma realidade. E aí vem, então, o banho de água fria, né? O MP batia bumbo dizendo que era lei inconstitucional, que não poderia continuar, não teve jeito, vai ter que se adaptar à realidade. Então, o Ministério Público, ele começa a interiorizar ou internalizar dentro da sua instituição o acordo de não persecução. E começa a dar diretriz sobre como é possível esse acordo. Quais os limites desse acordo? E aí começa o Poder Judiciário a validar esses acordos. Então, na verdade, é um momento gradativo, né? Então, hoje nós temos, na verdade, um número de acordos muito maior do que o início do ano passado. E esse número de acordos maior traz um embate muito maior sobre as discussões do que pode e o que não pode. Aí vem aquela velha história, né? Posso fazer um acordo de não persecução que não seja pela integralidade do dano? Eu posso fazer um acordo de não persecução pela metade do dano, considerando que tem dois réus e um aceita metade e o outro não concorda com o acordo? Eu posso fazer um acordo só com metade? Pode fazer um acordo sem o consentimento quanto ao valor da fazenda pública? Pois é, a Fazenda Pública vai ter que concordar ou não com isso? E se não concordar, dá para fazer o acordo? E aí precisa de confissão? Não precisa de confissão? Isso, a confissão a gente nem vai brigar, né? Esse negócio de confissão, a gente já superou essa crise, não tem que ter confissão coisa nenhuma. Em São Paulo não está superado, mas vamos lá. Pois é. Então, essa briga já está aí, ó. O que você me conta já traz exatamente o que vai acontecer esse ano. Então, na verdade, nós vamos ter os enfrentamentos sobre a análise do que está sendo feito nos acordos. Então, nós vamos ter que começar a ter discussão judicial, um pouco de jurisprudência sobre o que pode e o que não pode. E a internalização das dificuldades da sua implementação. A gente idealiza o instituto, mas a gente só sabe se ele serve ou se ele funciona mesmo quando a gente começa a aplicar. E quando começa a aplicar, é que começam a surgir as dificuldades. Então, você tem vivido isso aí no MP, tem vivido os embates e acompanhado todos esses embates e sabe que muita coisa vai ser resolvida em 24. Porque não dá para arrastar sem solução. Eu não posso passar mais um ano sem decidir. Então, essa resolução do acordo, ele é muito importante nesse ano. E eu não tenho dúvida de que, pacificado vários aspectos, isso começa a cair no concurso. E acho até, amigo, que caiu muito pouco até aqui. O acordo de não persecução civil, ele caiu muito pouco em concurso até aqui. Mas isso se justifica por conta das divergências. Como o assunto é muito polêmico ainda e a gente não tem uma gordura de jurisprudência que garanta, isso acaba gerando essa, eu digo assim, essa ausência no concurso, né? É melhor não perguntar, porque vão recorrer da questão, então deixa para lá. Em São Paulo, o MP cobrou a ANPC no penúltimo, não no concurso que está em andamento, mas no anterior, cobrou na segunda fase dissertação. E já tinha cobrado na primeira fase. E cobrou na fase oral. Foi impressionante. Então, foi cobrado nas 3 etapas. Marinela, esses temas, obviamente, e outros tantos, você vai trabalhar no nosso curso. Eu digo nosso, porque é nosso mesmo,
criamos esse curso juntos, eu, você, Daniel, saudoso Cristiano Chaves, nós criamos esse curso, Luciano Ávila, que está com a gente, agora Daniel Carnacchione, Renata Lima e Renata De Preto. Curso que começa segunda-feira, dia 19. E não entra no... Não é um curso, Rogério, não é um curso, é uma experiência muito bacana. Vocês precisam conviver conosco assim todas as manhãs, de bater papo, de tirar dúvida e de temas fundamentais. A gente vai lhe mostrar por que aquele tema está no nosso curso. Por que aquele assunto nós estamos ministrando aquela aula? Por que efetivamente aquele tema foi incluído no nosso programa? E a gente tem um compromisso com os nossos alunos de não deixar dúvidas. Então, a nossa aula é para resolver as suas dúvidas. Você vai perguntar, interagir, tirar dúvida. É para realmente fazer uma caminhada de conhecimento, é uma construção do conhecimento conosco, em conjunto. E eu quero destacar 2 pontos antes de nós encerrarmos. Primeiro ponto, nós não estamos preocupados apenas com a prova objetiva. Nós queremos fazê-lo não um inscrito no concurso, mas um candidato àquela vaga. Então, as nossas aulas vão focar prova objetiva, prova escrita, dissertação e prova oral. Tem as seguintes disciplinas: penal e processo penal comigo, administrativo com a Marinela, constitucional com o Luciano Ávila, processo civil com o Daniel Neves, civil com o Daniel Carnacchione, empresarial com Renata Lima e tributário com Renato De Preto. E a outra coisa que eu queria destacar, Marinela, e você percebeu isso, quando nós falamos de interação, às vezes os alunos ficam pensando que é apenas uma interação entre aluno e professor, quando na verdade é uma interação global entre os próprios alunos. Porque durante o curso, o aluno X passa numa primeira fase, o aluno Y vai para uma fase oral, e como aconteceu ano passado, o aluno Z passou no concurso. E aí eles começam a trocar experiências. E nós testemunhando essa experiência. Então é muito bacana, tá? O curso começa segunda-feira. Eu até vou rapidamente aqui responder. Rogério, é importante até esclarecer assim, às vezes a gente escuta assim, porque as vagas são limitadas, corra e faça a sua inscrição, quando na verdade não tem nada de limitado, né? Mas aqui isso é verdadeiro, gente. As vagas são mesmo limitadas porque nós temos que dar essa atenção. Nós estamos juntos num grupo para tirar dúvidas sempre que você precisar. Nós vamos acompanhar o seu desenvolvimento com as suas aflições, com suas angústias, com suas agonias. Então, a gente não pode ter um número grande de alunos. Então, não é só a limitação da sala do Zoom, mas também a limitação da qualidade do nosso trabalho. Então, isso é assim, não é só uma blasfêmia, não é só uma propaganda, é de verdade, vaga limitada. Deixa eu até anunciar, semana que vem, a primeira semana do curso, segunda-feira, aula comigo de penal. Terça-feira, aula com o Daniel Carnacchione de civil. Quarta-feira, processo penal comigo. Quinta-feira, constitucional com o Luciano Ávila. Sexta-feira, processo civil com o Daniel Neves. Na outra e última semana de fevereiro, segunda-feira, penal comigo. Terça-feira, administrativo com Marinela. E a Marinela, para quem já foi aluno dela, sabe que em uma aula você anota o que eu falo em 2. Na quarta-feira já tem tributário com Renato De Preto. Na quinta-feira, direito empresarial com Renata Lima. E na sexta-feira, o nosso malvado favorito, Daniel Neves. Né? Dia 1º, Daniel Neves. Bom, então eu já falei aqui rapidamente, para quem é nosso aluno, rapidamente o calendário que vai ser divulgado, se é que já não foi divulgado, ele é sempre divulgado no grupo do Telegram. Temos um grupo do Telegram com você, aluno, e esse calendário vai ser sempre divulgado para que você possa ir acompanhando, tá bom? A Simone foi nossa aluna aqui, carioca, que logo, se Deus quiser, vai ser minha colega de Ministério Público. Marinela, extrapolamos aqui o tempo ordinário, então eu vou pedir para você, Marinela, fazer o encerramento.
E agradecer você, Marinela, pela confiança no projeto que você também é corresponsável. Na verdade, eu queria, agradecer, amigo, pela amizade, né? E pela relação que a gente tem de tantos anos, né? Isso que é bom demais. E agradecer aqueles que estiveram aqui conosco, aqui nesse bate-papo de hoje, para começar a sintonizar. Olha, os concursos estão aí, né? Esse ano é um ano de muitas expectativas, são muitos concursos, são muitas vagas que, inclusive, já estão abertas, né? Então, não dá para você ficar esperando chegar a boa hora. A boa hora é agora, é hoje, é já. Comece a estudar, se organize, faça o seu planejamento e se comprometa com o seu sonho. Não se esqueça, você é do tamanho do seu sonho. Sonhou pequeno, vai ser pequeno. Sonhou grande, vai ser grande. E você pode. Basta ter compromisso. Ter compromisso e coragem, né? Coragem, ó, de arregaçar a manga e começar. Você vai continuar esperando até quando? O carnaval já acabou. Carnaval já acabou. Eu, inclusive, desejo feliz ano novo, né, amigo? Feliz ano novo, chegou 24. Hoje é dia de feliz ano novo para várias pessoas, né? Chegou 24. Então, vamos embora. Pé no acelerador e, ó, força total. Chegou a sua vez. Mas você tem que fazer sua parte. E aí nós esperamos vocês na segunda-feira para a gente começar a maratona de aprovação. E tem que dar certo. Só tem essa opção. Mas, amigo, obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho e dizer que administrativo poderá fazer a diferença, né? Esse cara feio aí de penal, processo penal, que rouba as segundas, as quartas, esse aí, ó, todo mundo vai estudar, mas administrativo pouca gente estuda. Então, você pode fazer a diferença estudando bastante e juntinhos administrativo, e eu espero você para que a gente possa superar esse desafio. E se você diz que odeia, isso é coisa do passado. Você odiava. De agora em diante, você vai amar e vai dar tudo certo. Você vai conseguir, tá bom? Então, eu queria agradecer quem está com a gente e a gente se encontra na segunda, Show né, Rogério? de bola, Marinela. Obrigado, galera. Entra no site rsconline.com.br, entra no Instagram para ver depoimentos de quem foi nossos alunos. Não deixem de seguir a Fernanda Marinela no seu Instagram, dicas excepcionais de direito administrativo que, de fato, faz a diferença. Eu que o diga. Marinela, obrigado, viu? Um beijo grande. Abração para o Nicolas. Tchau, tchau. Beijo aí também. Beijo, amigo. Tchau, tchau. Boa noite.